Olá, como vai você? Espero que muito bem. Aqui quem fala é Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora. E nessa videoaula nós vamos tratar hoje da prova de Sociologia do PISME do ano de 2020. Vamos embora? Eu vou fazer a leitura das duas questões da prova de Sociologia do PISME do ano de 2020. A primeira é: leia o seguinte trecho de uma letra de música e o texto abaixo. Responda. Negro drama, Racionais MCs. Negro drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Negro drama, eu sei quem trama e quem tá contigo. O trauma que eu carrego para não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e da favela. Túmulo, sangue, sirenes, cholos e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia. Que sobrevive em meio às honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando: o que você tem a ver com isso? Desde o início por ouro e prata, olha quem morre. Então veja você quem mata. Receba o mérito, a farda que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros escritos não é conto, nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então, olha o castelo, e não foi você quem fez, cuzão? Ora, nessa história, vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, vejo ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo é um elogio para quem vive na guerra. A paz nunca existiu. Num clima quente, a minha gente sua frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. O Atlas da Violência de 2017 revela que homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de morte violentas no país. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. De acordo com informações do Atlas, os negros possuem chances de 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças, já descontado o efeito da idade, escolaridade, do sexo, estado civil e bairro de residência. Fonte: Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada, IPEA, disponível em http www.ipea.gov, portal Index, e aí vem um número. Com base na letra da música e seus conhecimentos em sociologia, explique por que os jovens negros são as principais vítimas de violência. E a questão 2, considerando o texto e a imagem a seguir, responda os itens abaixo. Texto 1, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto, suas liturgias. Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, disponível em http www.planalto.gov.br, civil 03, Constituição compilada.htm. E aí uma imagem que na fonte abaixo vem escrito: culto evangélico na Câmara dos Deputados, Brasília 2015, disponível em http www.redebrasilatual.com.br, política, bancada evangélica influencia até deputados católicos. O inciso 6º do artigo 5º da Constituição de 1988 faz referência a um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. Qual é esse princípio? B. Com base na imagem e seus conhecimentos em sociologia, disserte sobre as mudanças na composição da população brasileira quanto à religião, crença, e aponte duas consequências sociopolíticas dessa mudança. Agora a gente vai fazer a leitura aqui do gabarito, da prova. Questão 1. Racismo estrutural, racismo institucional, discriminação, preconceito racial, racismo do sistema judiciário, maior incidência de violência policial sobre a população negra, encarceramento em massa resultante da política de drogas no Brasil, desigualdades sociais, econômicas e culturais que afetam a população negra, passado escravocrata, estereótipos étnico-raciais, ausência de políticas públicas que garantam acesso a bens culturais, educacionais, a inserção do negro no mercado de trabalho, punitivismo da política de drogas, o crime organizado que ocupa os espaços e os territórios abandonados pelo Estado.
Questão 2. Estado laico, laicidade do Estado, Estado leigo, secular, liberdade de culto, liberdade de crença, liberdade religiosa, tolerância religiosa. B. É esperado que o estudante faça referência ao aumento no percentual de pessoas que se identificam como evangélicas ou de alguma denominação protestante, particularmente neopentecostais, desafiando o histórico domínio dos católicos no país. O fenômeno da conversão evangélica não é recente. Mas o censo de 2010 do IBGE revelou que o número de evangélicos no Brasil continua em crescimento constante. Em 10 anos, aumentou cerca de 61,5% o número de novos fiéis, algo em torno de 16 milhões de pessoas, atingindo 22,2% da população total do país. Entre as consequências sociais e políticas desse fenômeno, espera que o estudante aponte a presença crescente de pastores nos órgãos legislativos, lideranças de relevo que se dizem evangélicas protestantes e cuja identificação religiosa orienta seu comportamento na política, crescimento de pautas conservadoras baseadas em crenças religiosas, atuação organizada de grupos evangélicos na política, como a bancada evangélica, uso constante dos meios de comunicação de massa na disseminação dos ideários políticos e religiosos. Também se espera que os estudantes dissertem sobre os debates a respeito dos limites nas relações entre religião e política-estado. A capacidade desigual dos diferentes grupos religiosos de terem vozes na esfera pública política, que o Estado garanta a liberdade de expressão, de culto e de pensamento, ou seja, a tolerância religiosa, protegendo as minorias religiosas e, igualmente, as pessoas que não têm crenças religiosas. Olá, a gente vai começar aqui uma reflexão agora sobre a primeira pergunta, do PISM de Sociologia 2020. Com base na letra da música e seus conhecimentos de sociologia, explique por que os jovens negros são as principais vítimas da violência. Importa que a gente compreenda que a gente está falando aqui das estruturas de uma sociedade racista, o que a gente vai chamar de racismo estrutural. O mapa da violência do Brasil, de 2016, sinaliza que morrem cerca de 30 mil jovens entre 15 e 29 anos por ano, sendo que 77% deles são jovens negros, resultando na morte de um jovem a cada 23 minutos. O dado é brutal, alarmante, De maneira geral e direta, o racismo está ligado a uma ideia discriminatória entre seres humanos, baseada nas diferenças externas e corporais que possuem. Dessa forma, segundo o professor Silvio Almeida, o racismo se diferencia do preconceito e da discriminação racial. O racismo é entendido como uma forma sistemática de discriminação por meio de práticas conscientes ou inconscientes que resultam em desvantagens a determinado grupo racial. Nesse sentido, o racismo engloba não apenas o preconceito e a discriminação, mas também todas as relações sociais, políticas, jurídicas e econômicas que desfavorecem uma pessoa ou grupo por conta da sua raça. Um exemplo hipotético seria uma tendência de realização de abordagens policiais truculentas contra indivíduos apenas devido à sua raça, que é o que sinaliza a música e os dados, da pergunta. Em grande parte das civilizações ocidentais, em especial nas Américas, o racismo, entre outros fatores, tem origem na dominação imposta pelos colonizadores nas populações nativas dos países colonizados. No caso do Brasil, essa dominação perdurou todo o período colonial e imperial. Os longos anos do sistema escravocrata geraram uma herança racista na sociedade atual em relação a fatores sociais, econômicos, políticos, culturais que a compõem. A herança discriminatória da escravidão, todas as relações com base na ideia de inferioridade dos negros que foram transmitidas, em conjunto com a falta de medidas e ações que integrassem os negros indígenas na sociedade brasileira, com políticas de assistência social ou de inclusão racial no mercado de trabalho, gerou o que se entende por racismo estrutural, ou seja, uma discriminação racial enraizada na sociedade, que representa um processo histórico em condições de desvantagens e privilégios a determinados grupos étnico-raciais, são reproduzidos nos âmbitos políticos, econômicos, culturais e até mesmo nas relações cotidianas. Dessa forma, o racismo estrutural se expressa nas desigualdades raciais presentes na sociedade, sejam elas políticas, econômicas ou jurídicas. O racismo estrutural evidencia que a reprodução, mesmo que inconsciente, de um discurso ou prática, seja no âmbito político, social ou econômico, contém o racismo embutido em suas raízes, em suas origens. Por isso ele é tão difícil de identificar e também difícil de combater. Em países como o Brasil, o fim do racismo estrutural está ligado com o fim das desigualdades raciais, que afetam de forma mais intensa, os grupos étnico-raciais vulneráveis historicamente. Dessa forma, políticas públicas e iniciativas privadas de inclusão que buscam pela equidade racial precisam ser executadas com a promoção dos direitos étnico-raciais que reconheçam as necessidades específicas de cada grupo.
De forma simples e direta, para combater o racismo estrutural é preciso que sejam implementadas práticas antirracistas efetivas que cuidem e garantam acessos e oportunidades aos jovens negros, que são as principais vítimas da violência nesse país. Vamos a uma reflexão, então, sobre a segunda parte da prova de Sociologia do PISM de 2020 da UFJF, que são duas questões, né? A segunda parte, a questão A, o inciso 6º do artigo 5º da Constituição de 1988 faz referência a um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. Qual é esse princípio? E B, com base na imagem e seus conhecimentos em sociologia, disserte sobre as mudanças na composição da população brasileira quanto à religião, crença, e aponte duas consequências sociopolíticas dessa mudança. No gabarito oficial, a resposta da A é a laicidade do Estado. E na B, diz assim que é esperado que o aumento no percentual de pessoas que se identificam como evangélicas ou de alguma denominação protestante, particularmente neopentecostais, desafiando o histórico domínio dos católicos no país. O Estado brasileiro é laico, secular. Isso, teoricamente, prega a desagregação da religião e seus valores sobre os atos governamentais. Em uma democracia, a pluralidade de crenças e valores é incalculável, justamente por pousar sobre a liberdade, e o Estado deve agir com o máximo de neutralidade e igualdade possível com relação às mais diversas pautas. Por isso, a laicidade é um princípio crucial para a manutenção da democracia e os direitos individuais e coletivos. O artigo 5º, inciso 6º da Constituição assegura a liberdade de crença aos cidadãos, conforme se observa. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Assim, o caráter laico do Estado, que lhe permite separar-se e distinguir-se das religiões, oferece à esfera pública e à ordem social a possibilidade de convivência da diversidade e da pluralidade humana. Permite também a cada um dos seus, individualmente, a perspectiva da escolha de ser ou não crente, de associar-se ou não a uma ou outra instituição religiosa. E decidindo por crer ou tendo o apelo para tal, é a laicidade do Estado que garante a cada um a própria possibilidade de liberdade e de escolher em que e como crer, enquanto é plenamente cidadão em busca e no esforço de construção da igualdade. Por muito tempo, os evangélicos brasileiros vêm se organizando como bancada no cenário político brasileiro. A direita cristã é formada por uma pluralidade denominacional, isto é, senadores e deputados federais eleitos para representar e cumprir as agendas dos seus eleitores, das várias nomenclaturas de igrejas evangélicas brasileiras, e esse movimento político entre os evangélicos brasileiros não teve início no último pleito, mas já no período de redemocratização do Brasil na década de 1970. Preparando as bases do avanço de uma direita evangélica que surgia para parecer-se com o que, em outras partes do hemisfério, seria chamado de uma nova direita, uma combinação de reação moral e cultural, oposição ao desenvolvimento e à manutenção do estado de bem-estar social. No atual campo religioso brasileira, as lideranças evangélicas, sobretudo as pentecostais e neopentecostais, têm suas forças gerenciais na possibilidade de contornar as tradições religiosas, pois essas não dão conta da realidade das grandes igrejas. Temas como o divórcio, o segundo casamento e o capital estético, popularmente conhecido como usos e costumes, não estão mais nas pautas das reuniões convencionais. Reuniões essas que deliberam sobre os estatutos externos e internos das igrejas evangélicas pentecostais. Isso explica o crescimento desse movimento que se adequa à realidade do campo religioso brasileira. Com o vertiginoso crescimento dos evangélicos pentecostais no Brasil, as ações de representatividade política por esse segmento religioso ecoam nos discursos dentro e fora das igrejas. Sabendo que há certa dinâmica constituinte no ideal de laicidade do Estado brasileiro, há fissuras cada vez mais profundas na edificação do pensamento laico do povo brasileiro. As eleições para a Câmara Federal e Senado, mormente para a presidência da República, remove as ataduras curativas do sentimento em tratamento pelo anterior processo de laicidade. Caminhava-se para um lugar de diálogo, mas agora temos discursos totalitários e reducionistas da cultura brasileira. Cultura, no que lhe concerne, é plurirreligiosa, há que se lembrar sempre.
Por fim, podemos chegar à conclusão de que a renovação e aumento da bancada evangélica nas eleições de 2018 demonstra a polaridade moral no cenário político brasileiro. Logo, é indiscutível a guinada para a extrema-direita no país. Nesse sentido, é possível constatar que os sentimentos e pautas dessa direita extrema, em grande número, são de teor confessionais, ou seja, religiosos no poder público, colocando suas demandas religiosas acima de temas como racismo, educação para todas e todos, entre outros. Entre as consequências sociais e políticas desse fenômeno, a gente precisa observar a presença crescente de pastores nos órgãos legislativos, lideranças de relevo que se dizem evangélicas, protestantes e cuja identificação religiosa orienta seu comportamento na política. Crescimento de pautas conservadoras baseadas em crenças religiosas, atuação organizada de grupos evangélicos na política e uso constante dos meios de comunicação de massa na disseminação dos ideários políticos e religiosos. É isso, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima!